CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite a todos, encarnados e desencarnados. Boa noite aos internautas que nos escutam. Vamos começar o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo é o 27, Pedi e obtereis. O item 23 que nós vamos estudar hoje. Aventura da prece, item 23. Vinde, todos vós que desejais crer, os Espíritos Celestes auxiliam e vêm vos anunciar grandes acontecimentos. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos dar todos os seus benefícios. Homens incrédulos, se soubessem quanto é bem a fé traz ao coração e como leva a alma ao arrependimento e a prece, a prece, como são comoventes as palavras que saem da vossa boca no momento em que se ora. A prece é o orvalho divino que faz desaparecer o grande calor das paixões, filha mais velha da fé. Ela nos leva pelo caminho que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão, estais com Deus. E para vós não há mistérios, porque eles se desvendam. Apóstolo do pensamento, para vós é a verdadeira vida. Vossa alma se desliga da matéria e se lança nesses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Vamos fazer a nossa prece, levando o nosso pensamento até Jesus. Senhor Jesus, Mestre infinitamente bom, aqui estamos, Senhor, mais uma noite para o estudo do Teu Evangelho. Pedimos a Tua ajuda, a Tua proteção, o Teu auxílio e o auxílio dos guias espirituais da nossa casa, do Altivo, irmão Luiz, e todos aqueles que fazem parte desse estudo, que nos auxiliam, que eles possam estar aqui presentes, inspirando o Nilton, ajudando ele, que o irmão Luiz e o Altivo possam ajudá-lo em seu nome. Envolve ele e a todos nós, Senhor, nas tuas doces vibrações de paz, de luz e de amor. E ajuda-nos a ter compreensão, compreender, entender estas lições e que elas fiquem em nossos corações, para que nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia, nos lembrando delas no momento preciso. Ajudai-nos, Senhor. Queremos caminhar na Tua direção, na direção de Deus, na direção do mais alto. Que seja em nome de Deus, em Teu nome, Jesus. Em nome do Altivo, do irmão Luiz e da equipe espiritual da nossa casa, que possamos, em nome do amor, que possamos dar por iniciado nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Capítulo 27. Pode ler. Item 23. Tá. Pode ler. Lê. Okay. Aventura da prece. Vinde, todos vós, que desejais crer. Os Espíritos Celestes auxiliam e vêm vos anunciar grandes acontecimentos. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos dar todos os seus benefícios. Homens incrédulos, se soubessem quanto bem a fé traz ao coração
e como leva a alma ao arrependimento e à prece. A prece, como são comoventes as palavras que saem da boca no momento em que se ora. A prece é o orvalho divino que faz desaparecer o grande calor das paixões. Filha mais velha da fé, ela nos leva pelo caminho que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão estais com Deus, e para vós não há mistérios, porque eles se desvendam. Apóstolo do pensamento, para vós é a verdadeira vida. Vossa alma se desliga da matéria e se lança nesses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Caminhai, caminhai pelos caminhos da prece e escutareis as vozes dos anjos. Que harmonia! Não mais o ruído confuso, nem os cantos estridentes da terra. São as liras dos arcanjos, são as vozes doces e suaves dos serafins, mais leves que a brisa da manhã, quando brincam na folhagem dos vossos grandes bosques. Em que delícia havereis de caminhar? Vossa palavra não poderão definir essa aventura, que entrará por todos os poros. Tão viva e refrescante é a fonte que se bebe quando se está orando. Doces vozes, inebriantes perfumes que a alma ouve e sente quando se lança nessas esferas desconhecidas, habitadas pela prece. Sem a mistura dos desejos carnais, todas as aspirações são divinas. Vós também orai como Cristo, levando sua cruz ao Gólgota, ao Calvário. Levai vossa cruz, e sentirei as doces emoções que passavam em sua alma, embora carregando o madeiro infamante. Ele ia morrer, mas para viver a vida celeste, na morada de seu pai. Santo Agostinho, Paris, 1861. Agora vocês vejam, que beleza, hein? Que beleza. Aventura da prece, que Santo Agostinho escreve aqui. O que é uma aventura? A aventura, a alegria que a prece proporciona. A aventura da prece. Então ele termina o capítulo 27, Kardec colocou essa mensagem de Santo Agostinho, encerrando o capítulo 27. Pedi e obtereis. Então, o que a prece nos proporciona? Então a gente vem aqui já umas 10 aulas falando sobre a prece e termina com esse belíssimo poema, como disse aqui a nossa Conceição. Mas vamos devagarinho, vamos ler aqui, a gente coloca a entonação de Leon Denis. Leon Denis sempre foi um orador vibrante, falava com veemência, com alegria. Então vamos lá. A aventura da prece, a alegria da prece. Vinde todos vós que desejais crer. Os espíritos celestes auxiliam e vêm vos anunciar grandes acontecimentos. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos dar todos os seus benefícios. Olha, Deus abre todos os seus tesouros para nos dar os seus benefícios. Vocês já pararam para pensar que tesouros são esses? Nem eu parei, vou parar para pensar com vocês aqui agora, meditar sobre isso. Os tesouros divinos, as alegrias divinas, longe das alegrias carnais, as alegrias espirituais, o vislumbrar de mundos felizes, o entrar, porque no momento da prece, quando a gente recebe a resposta da prece, a gente entra nesses mundos com um pensamento. A gente sente uma alegria, uma paz. Quando a gente termina o estudo aqui, não fica uma paz? Então,
é você abrir esses tesouros. É difícil da gente falar desses tesouros, sabe por quê? Porque nós estamos muito perto da animalidade, mais próximo da vida animal do que da angelitude. Então é mais fácil a gente descrever o inferno, o demônio, as coisas feias, porque a gente já fez um estágio por lá, é muito grande, né? Do que as coisas celestes, divinas. Então somente esses espíritos mais elevados conseguem sentir isso com uma constância maior. Nós também podemos sentir quando a gente se entrega à prece, buscando o Criador, o início de tudo, o princípio de tudo, e a inteligência suprema que nos criou, e com o nosso próprio esforço a gente vai chegar até Ele. É igual a criança que aprende a andar. A criança só aprende a andar com o seu próprio esforço. Por mais que o pai queira, a mãe queira que ele ande, dá a mãozinha, vamos, dá um passinho, ele é que tem que dar o passo. É a criança que dá o passinho, é muito bonitinha, ela começa a dar aqueles primeiros passinhos, e a gente não lembra mais a criança que fomos, né? Estamos correndo hoje. Assim é Deus. Ele nos cria, como na infância de uma criança, a gente vai aprendendo a dar os primeiros passinhos para a gente chegar até Ele, que nos espera. E lá a gente vai descobrir esses tesouros. Muitas vezes a gente só descobre depois que a gente perde. A gente perde um amor. Perder, que eu estou dizendo, desencarnou, né? Você perde um amor. Você perde uma oportunidade de ser útil. E você perde o emprego. Às vezes está no emprego, reclama, mas quando perde, aí vai valorizar. Meu Deus, eu precisava tanto daquele trabalho. Meu Deus, como é que eu amava aquela pessoa e eu não tive tempo de dizer o que eu queria dizer. E tive tempo, mas eu não disse. Então, a gente não pode perder mais tempo. Deus nos espera. A gente precisa, através da prece, descobrir esses tesouros. E tem um tesouro maior do que ter a paz de consciência, do que se sentir tranquilo, quando os espíritos dizem que a felicidade do ponto de vista espiritual é a consciência tranquila e a fé no futuro. Tem coisa melhor do que isso? Isso é um tesouro divino. Do ponto de vista material, a posse do necessário. Então, se você não tem ambição, você tem felicidade. E quando você sente essa felicidade, que é consequência, não é a meta é a perfeição. Quanto mais você se aproxima da meta, tem como consequência a felicidade. Isso é um tesouro. Isso é um tesouro. Tem muito mais que eu não sei. Que eu não sei o que é, porque eu estou distante. Mas a gente pode começar a meditar sobre isso. Os tesouros divinos. É um bom tema, né? Para a gente meditar. Os tesouros divinos. Quando você tem a aventura de ter um filho, quando você tem a aventura de estar com quem você ama, não é um tesouro? E quantas pessoas batendo cabeça por aí? E nós temos um tesouro. A gente aqui no trabalho do bem também é um tesouro, né? Sim, porque é uma alegria. Que traz a paz de consciência. Homens incrédulos, se soubesses quanto bem a fé traz ao coração e como leva a alma ao arrependimento e à prece, como são comoventes as palavras que saem da boca no momento em que se ora. Hoje nós estávamos aqui fazendo a irradiação. O que é a irradiação? Uma prece que a gente faz. Então, a gente faz a irradiação, é uma prece, pedindo a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, por aqueles nomes que estão sobre a mesa, que bota-se na caixinha, encarnados e desencarnados, pelos trabalhadores da casa, pelos médios, a gente vai pedindo. E no momento da irradiação, nós nos lembramos de uma mãe com seus 2 filhos aqui, que vem aqui, que está em condições precárias.
As lágrimas desceram quando lembramos da mãe. Então, foi a alma que chorou. No momento da prece, uma prece desinteressada, a gente se comoveu. Porque foi algo, é essa alegria que a prece traz. Quando a gente faz uma prece sentida, e normalmente são nos momentos difíceis que nós passamos, ou quando a gente intercede por alguém de maneira desinteressada, a alma chora. Vocês já nunca sentiram o choro da alma? Não é você que está chorando, a lágrima vem nos olhos, você se comoveu, você sentiu. Não acontece isso? E isso lava a nossa alma. As lágrimas lavam a nossa alma. É a aventura da prece. E quando ele diz aqui, o bem-estar que a fé nos traz ao coração, a fé que nos leva ao arrependimento, a fé de que eu não vou morrer, que eu vou continuar. Isso nos traz alegria, nos traz paz. A prece é o orvalho divino que faz despertar o grande calor das paixões. Oh, desculpa, despertar não, desaparecer. O contrário da paz, o contrário são as paixões. Aí vocês vejam como a gente está ligado às paixões. Como a sensualidade está em voga. Você sai na rua, é o tempo inteiro, né? As pessoas mal vestidas, né? Eu digo que é encarnação de índio, né? Bota só um pedacinho de pano aqui, descendo o pano, subindo, e das duas partes. Então isso é paixão. O que é uma paixão? Só para a gente recordar. É o exagero de um sentimento ou de uma necessidade natural. E essas paixões ruins, tem as paixões boas. Elas fazem assim. Quanto mais você vai, se mergulha nela, mais você tem necessidade. Você nunca é saciado. Nunca é saciado. A paixão pelo sexo. Você faz com 1, com 2, 3, 4, 5, 10, 20, vai. E você nunca é saciado. Porque você exagera. Você não tem equilíbrio. E daí várias outras paixões que acabam se descambando nos vícios. Olha a tristeza que dá. E a prece é o orvalho que aplaca essas paixões. Meu Deus, me ajuda. Olha, nós sabemos, todos nós sabemos, eu sei, eu também aqui, eu estou na mesma luta que vocês todos, estamos todos na mesma luta, lutando contra os nossos defeitos, lutando contra as nossas paixões. Uma vez que você entra nesse caminho, o retorno não é simples, não é fácil, tem que ter muita vontade. A prece pode nos ajudar a não entrar num caminho desse. A prece nos ajuda a sair também desse caminho. A prece é aliado a outros fatores. E o principal fator é a nossa vontade, o nosso querer. Só depende de nós. Tem uma música, né? Só depende de nós. Só depende de nós. E no Pai Nosso, Jesus disse, só depende de nós. Ele falou, nosso Mestre Jesus só depende de vocês, só depende de nós. E ele falou, a prece vai ajudar, mas só depende de você. Não falou isso no Pai Nosso? Falou. Onde é que está isso no Pai Nosso? Onde é que está isso no Pai Nosso? Não nos deixeis cair em tentações. Não nos deixeis, só depende de você. E você está fazendo a prece, meu Deus, não me deixa cair em tentação. Estou tentado a fazer isso. Não me deixes cair em tentação. Então não preciso nem fazer o Pai Nosso inteiro. Eu estou numa paixão, a tentação, muitas vezes, é fruto de uma paixão. É fruto de uma paixão.
Senhor, não me deixes cair em tentação. Me ajuda para que eu não caia no mal. Me livra do mal. Mas o me livrar do mal depende de eu não entrar na tentação. Uma é consequência da outra. Não me deixa cair na tentação. Eu já estou me associando a forças de elevação, às forças superiores. Mas se eu deixar o meu pensamento se embalar naquele chamamento, naquele grito da nossa alma, que muitas vezes é o grito da nossa alma, não é exterior. Tem os chamamentos exteriores, tem os espíritos sedutores. Na verdade, o espírito sedutor é mais fácil da gente se livrar. O mais difícil é a gente se livrar de nós mesmos. O mais difícil é você prender o leão que você tem dentro de você. Estou falando da agressividade, por exemplo. Então não dependo nem do outro, só depende de mim. Jesus foi claro com isso. Então a gente pode pedir, me livra da tentação, Senhor. Imaginar a gente saindo daquilo, daquela dificuldade. A prece aplaca isso, como ele está dizendo. Ó. A prece é o orvalho divino. O que é o orvalho? O que é orvalho, Amanda? Você não sabe o que é orvalho, Amanda? Às vezes a gente fala umas palavras. Luana, o que é orvalho? Fernanda, o que é orvalho? O que é orvalho? O que é o orvalho? As palavras são bonitas, mas a gente precisa entender, né? É o sereno da manhã, aquele é o orvalho. Orvalho matinal, sereno. Quando a gente acorda bem cedinho, as folhas não estão molhadas ainda do sereno, aquele é o orvalho. Essas gotículas de água. Aí ele está dizendo, a prece, falou bonito, mas eu não entendo. Eu tenho que entender. A prece é o orvalho divino. Olha, o sereno divino, as gotículas divino, que faz desaparecer o calor das paixões. Faz desaparecer o calor das paixões. Essas tentações. Então a gente tem um recurso da prece. É só a gente acionar. Então, a prece, filha mais velha da fé. Claro, a prece está associada diretamente à fé. Se você não tiver fé, você não vai rezar, não vai fazer prece. Né? Filha mais velha da fé. Porque a fé também tem outros filhos. Tem outras virtudes ligadas à fé. Então ele está dizendo que a prece é a filha mais velha. A fé é mais... A prece é a virtude mais importante. Filha da fé. Interessante. Não tem sentido. Você vai fazer prece para quem você não acredita? Não tem sentido. Então, ele está dizendo aqui, a filha mais velha da fé, ela nos leva pelo caminho que conduz a Deus. Ela nos leva. Mas a fé é bem sentida. Por isso que a oração do Pai Nosso é belíssima. Ele fez ali uma síntese. Ele quis dizer, você quer orar? Você tem isso aí, é uma síntese. Ele não disse que tem que repetir aquelas palavras. Se você pega aqui, Pai Nosso está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós, vosso reino, seja feita a vossa vontade na terra. O pão nosso cada dia nos dá hoje. Quando a gente está cansado, vai dormir, né? Pai Nosso está no céu, santificado. Amém. Você não fez prece, você não sentiu. É mais fácil você pegar na sua dificuldade, por exemplo, me perdoa, Senhor. Eu perdoo a quem me ofendeu, mas me perdoa. Me ajude a pedir perdão porque eu ofendi alguém. Porque ele falou isso no Pai Nosso. O perdão. E o perdão também é filho da fé, é uma virtude. Por que é filho da fé? Porque você sabe que você está fazendo uma prece, está ligado à prece, à fé. Me perdoa, Senhor. E me ajuda a perdoar quem me tem ofendido. Falou do perdão.
básico. Deus, Pai, a gente falou hoje de manhã no estudo. Deus, Pai nosso que estás no céu. Os judeus não tinham Deus como Pai. Tinha Deus como um ser que castigava, um ser que era dono de um imenso exército, que enviaria o Messias para libertar o povo hebreu do jugo dos romanos. Um Deus que castigava, um Deus que tinha preferência, um Deus cioso. Então ele já acreditava, Deus cioso é que fica com raiva. Então eles acreditavam nesse Deus, eles já acreditavam num Deus único, mas não era o Deus. Moisés se deu por convencido, Moisés se deu por cumprido o seu dever de incutir naquele povo a ideia do Deus único. E embora eles não entendessem esse Deus, a gente também não entende ainda, mas a gente já sabe alguns dos seus atributos. Deus não tem definição. Jesus deu uma definição, mas ainda é muito pequena. Deus é Pai. A doutrina espírita deu hoje. Além de Deus Pai, Deus é inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Na verdade, Deus é. E a gente não compreende esse Deus. E olha aqui que Jesus fez. Trouxe um Deus Pai, um Deus de amor, que eles não concebiam o Deus de amor. Eles queriam vingança. Mas Deus perdoa, Deus é Pai. Um Deus de amor. Pai nosso que estás no céu. Ele é Pai de todos nós. Então ele está dizendo na oração, vocês têm que saber que vocês são irmãos. Nós somos irmãos. Vocês não podem duvidar. Jesus está dizendo, Deus Pai de todos nós, significa que somos irmãos, somos filhos de Deus. Não, olha a nossa animalidade. A gente acha que irmão é só o que nasce da mesma mãe. E às vezes tem irmão porque o pai é outro, não quer nem saber, né? Acha que o outro é, como é que dá o nome? Bastardo, né? Antigamente tinha um bastardo, que era um termo pejorativo. Isso é um filho bastardo. Mas não tem diferença, somos todos espíritos, somos todos irmãos. Olha o que Jesus fala. Cabeça, inteligência. Quanta coisa, hein? Em duas palavras. Pai nosso, olha quanta coisa que nós falamos aqui. Nós somos irmãos. Que está no céu. O céu é o universo inteiro. O universo inteiro é um Deus único do universo. O céu é o universo. Eles não entendiam o que era o céu. Hoje nós entendemos melhor. O infinito, que a gente não consegue definir antes que é o infinito, a gente não sabe. Santificado seja o vosso nome, santo seja o vosso nome, puro seja o vosso nome, porque Deus é pureza. Venha a nós o vosso reino, o seu reino. Qual é o reino de Deus? O reino de amor, o reino da paz. Por isso que Jesus disse, meu reino não é desse mundo, porque o reino dele não era de amor. E a rainha de França, lá no capítulo 2 do Evangelho, que nós estudamos, ela diz assim, quem melhor do que eu pode entender essas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo? Meu reino não é deste mundo. Olha, porque ela era rainha. Rainha eu era entre os homens, rainha pensei de ser recebida no reino dos céus. Pilatos era rei. César era rei. E Jesus também era rei. O próprio Pilatos disse, tu és rei? Tu dizes, sou rei. Jesus assumiu, eu sou rei. Ele falou, também sou rei. Mas meu reino não é desse mundo. Meu reino é um reino de amor. E a rainha de França disse, eu não levei nada comigo, nada, absolutamente nada. Nada, 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 nada. Ficou tudo na terra. Que decepção, que desilusão. Como deve ter sofrido esse espírito.
Como deve ter sofrido. E a gente fica correndo atrás dos bens terrenos, dos bens materiais, sobrepujando aos bens espirituais. A gente busca com avidez ter, esquecendo de ser. Olha, Jesus falando da prece, na prece concisa, dizendo muitas palavras em uma. Santo seja o vosso nome, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, a gente falou agora. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ó. E quando a gente faz prece, a gente quer que seja feita a vontade de Deus ou a nossa? A gente até pede, mas que a gente quer que a gente seja a nossa, a gente quer. Então, a minha esposa estava lá doente, como eu pedi a Deus pela saúde dela? Como eu pedi? Mas não foi feita a minha vontade. E o que eu vou fazer? Não vou acreditar em Deus? Eu pedi tanto. Eu chorei, pedi. Deus não me escutou. Ou Deus não existe. Deus quis o meu mal. Mas Deus é santo. Santificado seja o vosso nome. Então Ele não quis o meu mal. Eu é que não estou entendendo. Eu é que não entendi. Eu é que não compreendi. Então, que seja feita a vossa vontade. Não a vontade minha, a vontade de Deus. E a gente precisa se resignar diante da vontade de Deus, porque tem coisas que fogem. Fugiu, não tem como, tirou a vida, não tem como eu colar de novo. Morreu, acabou a vida física. E tantas outras coisas que acontecem que não independe de você. Independe de todo mundo aquela situação. Aconteceu. Vontade de Deus. E eu preciso me resignar, compreender, porque Ele é santo, porque Ele é Pai. E o Pai tem amor, então Deus é amor, como disse João. Deus é amor. Coloca a gente numa posição de humildade, como está dizendo Paulo, perante Deus, e é isso. Mas tantos que querem ser como Deus e relegam o nome de Deus. Não, Deus não existe, se acha todo-poderoso. Por isso Jesus disse, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os pobres de espíritos, porque é deles o reino dos céus. A humildade, a prece é um ato de humildade. Então seja feita a vossa vontade, não a minha, que foi feita a vontade de Deus. Assim na terra como no céu. As coisas da terra, dei o exemplo aí, e no mundo espiritual, em todo o universo. Todo o universo seja feita a vontade de Deus. Mas Jesus não podia dizer em todo o universo, eles não acreditavam na vida fora da terra. Não adiantava Jesus falar que seja feita em todos os mundos, por todo o universo. Ele se resumiu a dizer, no céu. Que aí eles entenderam. Ele não podia dizer que existiam vida em outros planetas, outros mundos. Ele não podia dizer aí que ele ia morrer antes do tempo. Dizer que ele, já diziam que ele, né, a própria mãe não entendia direito a missão do Cristo. Maria, com todas as suas virtudes, não compreendia a missão do Filho, como deveria compreender. Então, ele se resumiu a dizer, existem muitas moradas na casa do Pai. Hoje a gente entende o que é isso. Hoje a gente tem maturidade para entender. Então, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Opa, vamos comer. Jesus mandou comer, a melhor parte do Pai Nosso, né? Mas é o pão que te sustenta a vida, porque você, para ter vida, você tem que se alimentar. Não é você entrar na paixão, porque a gula é uma paixão. E muitos até se justificam porque, Pai Nosso, Jesus falou que o pão nosso de cada dia, então vamos comer, vamos comer. Sim, tem dois sentidos. O pão nosso de cada dia,
Porque o pão que alimenta o corpo, que você para ter vida tem que comer, se não comer você morre. E o pão que alimenta o espírito, você também entende como o pão espiritual. No momento da prece, que você está conversando com Deus, você está pensando no pão físico ou no pão espiritual? No pão espiritual. Então, nesse momento, você dai-nos hoje o pão nosso de cada dia, o sustento para minha alma, o equilíbrio para minha alma. Me ajuda, Senhor, ao ato de humildade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Outra beleza. Nos dai hoje. Não se preocupeis com amanhã, vamos cuidar hoje. Perdoai as nossas ofensas. Oba, eu preciso de perdão. Me perdoa, Senhor. Me perdoa. Mas Jesus ensinou, assim como eu perdoo o meu próximo. Olha só, e eu nem me dou conta disso. Perdoai as nossas ofensas, assim como eu perdoo a quem nos tem ofendido. Eu esqueço, eu falo bem rapidinho a quem eu tenho ofendido. Então, ele deixou isso bem claro depois. Se você tem alguma coisa contra o teu irmão, deixa a sua oferenda no pé do altar, porque naquela época se fazia oferenda, né, a Deus. Deixa a sua oferenda no pé do altar, vai, reconcilia-te com teu irmão, depois você vem e faz a sua oferta. Então, perdoa assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, o outro me ofendeu, eu preciso perdoar. Perdão. E todos nós temos que perdoar alguém sempre. E todos nós precisamos do perdão de alguém. Mas Jesus foi além, é um dever, perdoai os vossos inimigos. Ato de caridade, ato de amor. E a gente não lembra das outras vidas, das outras experiências de vida. Então, nas outras vidas, quantos inimigos eu fiz? Quantos crimes eu cometi? A gente não comete crime aqui às vezes porque a gente segura, está com raiva do outro. Se eu pudesse, eu estrangulava. Né? Não dá mais, mas a gente tem vontade. Significa que lá atrás, quando não tinha rédea nenhuma, a gente fazia o que queria. E quem a gente prejudicou e nos persegue, a gente vê obsessões aí espetaculares, a gente precisa do perdão deles. Jesus, de novo, sabiamente, vendo a vida futura, a vida passada, vendo todo, perdoai-me, Senhor, assim como eu perdoo a quem me ofendeu. Olha aí, Pai Nosso. Livra, e não nos deixeis, aí a gente já falou, cair em tentação. Ele não disse, me livra da tentação. Não tem como te livrar da tentação. Não tem como. Está nos seus olhos. Está no que você vê. Está no que você sente. Está em você. E você, a todo instante, você é convidado. A inveja é uma tentação, a inveja. Estou com inveja porque ele tem um carro bonito e eu não tenho. Como é que fulano tem esse carro? Onde que ele arrumou esse carro? Não é assim? Eu vi uma pessoa ali falando no outro dia para outra assim, ela estava na bronca da outra aqui. Só porque está com um vestido bonito. Esse vestido deve ter custado uns 50 reais. Ó, ela botou que o vestido custava 50 reais. Para ela já era um preço absurdo. Depois eu vi, fiquei quieto, fiquei rindo por dentro. Falei, inveja. Ela falou com inveja. Só que aquele vestido custava uns 500, 600 reais. Né? Se a outra fala assim para ela, não, isso não custou 50 não, isso custou 600. Ela provocou, aí ela ia receber uma carga. Ia ou não ia?
a carga da inveja. Mas como ela ficou quieta, deixou para lá, está fora do ponto aí, deixa ela para lá. Mas ela falou com raiva, só porque está com um vestido aí de R$50. Que é o vestido que ela pega no brechó, que ela ganha de graça. Então, livra-me disso, Senhor, da inveja. Não é só a inveja do carro novo, é a inveja do vestido da outra, da beleza. Isso é coisa de mulher, certo, Paulo? Estou falando para você não, só para elas. Inveja. Inveja da beleza, inveja da família, do marido. Não é? Não é assim? Livra-me do mal, Senhor. Melhor, não me deixes cair em tentação. Porque se eu cair em tentação, isso vai me levar ao mal. Isso vai me fazer sofrer. Então, livra-me do mal. Se eu não cair em tentação, eu vou ser livrado do mal. Então eu estou pedindo, livra-me da tentação. Não me deixe cair em tentação, livra-me do mal. Porque a tentação só depende de mim. Aí nós falamos aqui. Por isso que Jesus não salva ninguém. É duro falar isso? Se eu chegar lá na igreja que está ali agora, lá, dá licença aí, pastor, deixa eu falar. A igreja está cheia, Jesus não salva ninguém. Eles vão me tascar lá, né? Vão perder todo o amor, vão tacar pedra, vão me apedrejar. Nem eu posso ir lá atiçar, porque não é da minha conta, mas se eu atiçar está arriscado eu ser malhado ali, porque também eles não são tão bonzinhos assim, né? Não devem ser alguns, né? Pode ser que tenham pessoas boas lá. Com certeza tem, né? Então, eu não posso. O sangue de Jesus não tem poder nenhum. Para de falar bobagem. Não tem. Aliás, nem Deus salva. Isso é uma blasfêmia, isso é uma heresia para a igreja. É uma heresia, você é um herege. Como que Deus não salva? Mas não salva. Primeiro que Jesus não é Deus. E se nem Jesus salva, nem Deus salva. A salvação está em mim. Jesus no Pai Nosso diz isso, a salvação está em você. A salvação depende de você, do que você pensa, do que você sente, do que você faz. Ela não é externa, ela é interna. Se o Paulo me provocar, só depende de mim brigar com o Paulo, não depende do Paulo. Ele pode falar o que ele quiser. Não foi assim com Gandhi? O soldado esculachou com ele, não aguentou, dele uma bufetada, ele caiu. Levanta, seu covarde. É isso que você aprendeu a ser covarde? É isso que... O Gandhi diz para ele, reage. Por que você não reage? Aí Gandhi diz para ele, porque esse que está pendurado aí no seu pescoço, e tinha um cordãozinho, né, pendurado, me ensinou a perdoar. Olha só. Esse que está pendurado aí, beija a minha aliança. Pois é. Ainda foi além, depois perguntar. Aí foi um repórter. Você viu que espírito é esse? Gandhi, quantas vezes você perdoa? Né? Tem lá a Índia, sob o jugo inglês. Os ingleses eram maus. Estavam tomando aquela confusão toda, matava. Então, ele diz assim, mas eu nunca perdoei. Eu nunca perdoei. Como que você nunca perdoa? Eu nunca me senti ofendido. Se ele não se sentiu ofendido, ele nunca perdoou. Será que Deus é menos bom, menos justo do que Gandhi? Se esse espírito conseguiu não se sentir ofendido, imagine Deus, o Criador, o Pai. Aí joga por terra a questão do inferno, a questão do demônio, essas questões todas. Deus é amor. E Ele nos dá tantas oportunidades quantas forem necessárias para a gente se reajustar com a lei divina, a gente aprender a perdoar,
a gente aprender a amar, a gente se acalmar, a gente ter fé, ter esperança, a gente ver que ter consciência de que somos espíritos imortais. E por aí vai, e por aí vai, por aí vai. Quando a gente entender isso, a nossa caminhada fica mais livre, a gente vai embora. A gente vai embora. Então, resume-se aí o Pai Nosso. Está tudo aqui na fé, nesse pedaço que Santo Agostinho falou. Então vamos lá. Eles são concisos, a gente que, né? No recolhimento e na solidão estás com Deus. No recolhimento e na solidão. A gente lembra, no silêncio a gente conversa com Deus. A gente tem feito aqui algumas experiências aqui quando terminamos o nosso estudo com os médiuns, de fazermos silêncio. 5 minutos, 10 minutos de silêncio. Silenciar a alma, a mente. E a gente se emociona. Como diz lá a Madre Teresa, né, como é que ela orava? Eu converso com Deus. E como que você conversa com Deus? Em silêncio. E o que Deus te responde? Deus fica em silêncio também. E de silêncio para silêncio a gente se entende. A gente se compreende. Então a gente precisa aprender a silenciar a nossa alma. A gente é muito agitado, muita coisa. Eu não tenho jeito, eu tenho que ser agitado mesmo, senão a coisa não anda aqui, né? Mas a gente tem que aprender a silenciar, a parar um pouco. Mas chegando em casa eu paro, viu? Chegando em casa eu paro. Então, no recolhimento e na solidão, estás com Deus. Nós nunca estamos sozinhos. Nunca. Um dia eu estava lá em casa até comovido, chorando, pensando em Deus. Falei, meu Deus, eu estou sozinho. Fiquei muito triste, um pouco deprimido. Fui dormir. No dia seguinte teve uma mensagem aqui, você não está sozinho, estamos com você. Eu não falei nada com ninguém. Aí o médium lá escreveu, você não está só, estamos ao seu lado, estamos com você. Então nunca estamos sozinhos. Se eu amo a minha esposa, por exemplo, ela não vai me abandonar, ela não vai me deixar sozinho. Se a gente está no trabalho do bem, os guias da casa não vão nos deixar sozinhos. Se a gente está no trabalho do Cristo, Cristo não nos deixar sozinho. Nem Deus. E para vós não há mistérios, porque eles se desvendam. Porque o mistério é isso. O mistério, eis o mistério da fé que o Padre levanta lá. Para ele é um mistério, para a gente não tem mais mistério. Não tem mais mistério porque a vida continua, não tem morte, não existe morte. E a gente busca o reino que Jesus falou. O meu reino não é desse mundo. Que reino que Jesus se referia? Ao reino do amor, ao reino da paz, ao reino do Espírito, e não ao reino terrestre, da coroa e do cetro. Herodes era rei, o Pilatos era rei, César. Tinha um reinado deles, da terra, mas não é esse. A prece nos leva a esse reino. Olha aí os tesouros começando a ser descobertos. Apóstolos do pensamento, para vós é a verdadeira vida. Vossa alma se desliga da matéria e se lança nesses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Caminhai, caminhai pelos caminhos da prece e escutareis as vozes dos anjos. Que harmonia! Não mais o ruído confuso, nem os cantos estridentes da terra. São as liras dos arcanjos, são as vozes doces e suaves dos serafins, mais leves que a brisa da manhã, quando brincam na folhagem dos vossos grandes bosques. A leveza da prece que a prece propicia. Aqui sim a linguagem poética, belíssima. Em que delícias havereis de caminhar,
Vossas palavras não poderão definir essa aventura que entrará por todos os poros, tão viva e refrescante é a fonte em que se bebe quando se está orando. Doces vozes inebriantes, perfumes que a alma ouve e sente quando se lança nessas esferas desconhecidas, habitadas pela prece. Sem a mistura dos desejos carnais, todas as aspirações são divinas. Vós também orai, como Cristo, levando sua cruz ao Gólgota, ao Calvário. Levai vossa cruz e sentirei as doces emoções que passam em sua alma, embora carregando o madeiro infamante. Cada um de nós precisa carregar nossa cruz. É o nosso trabalho fazer a nossa parte, sem reclamar. Ele ia morrer, Jesus ia morrer, mas para viver a vida celeste na morada de seu Pai. Nós também vamos desencarnar para viver numa morada melhor, numa morada celeste. E a gente não precisa ir mais para a região umbralina, porque a gente já conhece. É só praticar. Alguma pergunta? Vamos pensar em Deus? Vamos fechar os nossos olhos. Silenciar um pouco a nossa alma. Buscar ouvir as vozes dos nossos guias. E nesse silêncio, Senhor, que nossa alma, envolvida nas doces vibrações, resultada desses estudos, dessas meditações que fizemos hoje, possa sair daqui e chegar ao nosso destino leve, tranquila, contagiar a todos os nossos familiares, o nosso ambiente doméstico, levando essas vibrações de amor, de esperança, de paz que aqui recebemos. E aqueles que nos ouvem à distância possam no seu silêncio sentir através dos seus guias essas mesmas doces e suaves vibrações de amor. Permita, Jesus, que a nossa noite de sono seja proveitosa, que sejamos todos trazidos para cá, para essa casa de amor, e trabalhar no bem, junto com esses benfeitores que nos sustentam nesse momento. Nos despedimos agradecidos a Allan Kardec, a Leon Denis, a Maria Santíssima, a Jesus, agradecidos a Deus acima de tudo, mas agradecido também aos guias desta casa, ao nosso altivo, a toda a direção dessa casa de amor. Em nome desse sentimento, o amor, do nosso amor,
encerramos então os estudos da noite de hoje. Que assim seja.